Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Ok, então. Lembrando para vocês desliguem, por favor, os microfones e as câmeras. Não esqueçam, tá bem? Verifiquem aí se está tudo desligado. A gente vai pedir a colaboração de vocês. Como vocês sabem, hoje é o último dia do evento, né? A gente já vai dar início, então, à última palestra. Bom, meu nome é Stephanie, eu sou estudante da Florestal da Unipampa. Eu estou no 9º semestre, eu faço parte da organização, da comissão organizadora desse evento. Eu também faço parte do diretório acadêmico do curso. E hoje eu vou ser a mediadora da palestra. Como eu falei, hoje é o último dia do evento, então, né, infelizmente, a nossa última palestra. Eu queria agradecer, então, a todos que nos acompanharam até agora, que prestigiaram, né, até agora, esse evento que a gente organizou com carinho. Agradecer também aos meus colegas da organização, aos professores que nos apoiaram e tudo mais. Eu acho que já dá para a gente começar, né? Já é 10 horas. Hoje a gente vai ter a presença, então, da Letícia. Bom dia, Letícia. Letícia, não tá dando para te ouvir. Eu acho que teu microfone tá desligado. Pronto. Tá me ouvindo agora? Uhum. Bom dia, então, tudo certo. Bom dia. A Letícia, ela vai falar hoje, então, para nós um pouco sobre política da unidade de conservação. Ela é engenheira florestal, formada pela Universidade Federal de Viçosa, é mestranda em Economia Política e Administração Florestal pelo UFPR, e atualmente ela é doutoranda pelo UFPR também, e atuante na pesquisa de políticas públicas ambientais. Então, vou passar a palavra para ti, Letícia, para te dar início à tua palestra. Beleza. Uma ótima palestra a todos, lembrando que, por favor, desliguem o microfone e a câmera de vocês. As perguntas serão respondidas no final da palestra, então é só vocês deixarem o questionamento de vocês ali no chat, que a gente vai passar para a Letícia e ela vai responder. Uma ótima palestra a todos. Obrigada, Pode então. começar. Bom, então deixa eu compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Deixa eu ver. Tá dando para ver a apresentação? Não? Ainda não. Deixa eu ver aqui, então, peraí. Apresentar agora. Tela inteira. O ícone aqui de compartilhar eu não estou conseguindo clicar nele. Aí, deu agora. Tudo certo? Agora tá dando? Beleza, então. Deixa eu colocar aqui. Agora tá carregando. Deu. Tudo certo? Tudo certo. Se puder clicar ali embaixo naquela janelinha onde diz ocultar ali. Que daí Tá. não atrapalhar a tua apresentação. Beleza, então. Assim, então, tá todo mundo vendo, então. Tá ótimo. Tá, porque eu não tô vendo ninguém, né? Eu fico com o PowerPoint aberto. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Letícia. Eu sou formada em Floresta pela Universidade Federal de Viçosa. Fiz um mestrado aqui na UFPR, depois de um ano de formada, na área de Economia Política e Administração Florestal. E hoje, agora, sou doutoranda na área de Conservação, também na UFPR. Esse modo aqui de apresentar vai ser bem diferente, porque, né, eu fico sem ver ninguém,
É bem diferente. Mas, assim, qualquer coisa também, se eu estiver falando alto, alguma coisa assim, dá para mandar mensagem aí no chatzinho que eu vejo, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite do professor Gabriel. Eu falei mais diretamente também com o Matheus. Eu achei essa ideia muito bacana, assim, eu sei que dá muito trabalho, mas eu vi que foram temas muito variados, assim, e ia enriquecer todo mundo, assim, tanto o pessoal da pós como o pessoal da graduação. Então, muito obrigada, então, de parabéns. Espero que tenha mais uma leva dessa. Espero que não seja quarentena, né, mas um ciclo de palestras. Bom, vamos lá então. Talvez fique meio. Esse início fique meio um pouco cansativo para quem já conhece a unidade de conservação, mas. Tá, tela cheia. Bom, então tá. Eu não vou ficar vendo o chat, tá? Então, com a tela cheia. Qualquer coisa, alguém me manda um WhatsApp aí, quem for amigo meu que esteja Oi, assistindo. Letícia. No Oi. final da palestra, a gente vai dizer o que a galera está perguntando. Pode ficar Tá, tranquilo. beleza então. Bom, então o que são unidades de conservação, né? A gente tem a lei, que é o SNUC, que é o Sistema de Unidade de Conservação, é uma lei federal, e ele determina a unidade de conservação como um espaço territorial com seus recursos ambientais, legalmente instituído pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos. Ou seja, uma unidade de conservação é uma área que foi criada justamente com o objetivo de conservar a área, tá? A unidade de conservação, a gente tem que ver muito além de fauna e flora, tá? A gente tem muito mais que isso. Então, nós temos, por exemplo, as populações tradicionais, nós temos as outras populações que não tradicionais que vivem dentro dessas áreas ou ao entorno delas. Nós temos também políticas ambientais que vão de encontro ao SNUC, tá? Então, assim, as unidades de conservação são muito mais do que florestas e fauna. Como que surgiu, então, o conceito, né, dessas unidades de conservação? Bom, a gente vem lá do mundo da época de pós-revolução industrial, que começou uma preocupação maior com o meio ambiente, com a poluição, com a questão da produção em massa. Começou aí a surgir um pouquinho da ideia de preocupação com o meio ambiente. A gente, aqui no Brasil, foi influenciado pelas unidades de conservação criadas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele criou duas vertentes, conservação e preservação. Preservação, na época, ela tinha uma visão de natureza intocada. Ainda era um pouco uma visão mais poética de floresta, tá? De que as florestas não deveriam ter nenhuma intervenção humana, apenas para pesquisa científica e para turismo e de forma muito controlada. Em outra vertente, a gente tinha o conservacionismo, que foi muito impulsionado e influenciado por um engenheiro florestal. A ideia dele era de que áreas de conservação, né, na verdade não tinha ainda essa nomenclatura, mas o conservacionismo, elas poderiam ser manejadas, né, as pessoas poderiam usufruir dos bens que têm essas áreas de forma democrática e de forma controlada também. Então, a gente tem o primeiro parque criado nos Estados Unidos em 1872, que foi o Parque de Yellowstone. Ele foi criado com uma ideia preservacionista, e o impacto disso foi retirado, por exemplo, de todos os indígenas da área. O Parque de Yellowstone ele foi criado, então, para uma apreciação de beleza cênica. Não poderia ninguém morar na área e nem as populações tradicionais. Bom, e quando a gente vê isso relacionando com o Brasil, né? Como que essa ideia de preservacionismo e conservacionismo vieram para o Brasil? E, principalmente, como que a criação do Parque de Yellowstone impactou o nosso país? Bom, como a gente vê Brasil e Estados Unidos, a gente entende que é muito diferente, né? Não só economicamente, mas socialmente, culturalmente, nós temos tradições muito diferentes, mas mesmo assim, a ideia veio. E aí, a gente tem uma discussão de alguns pesquisadores. Apesar do Parque de Yellowstone ser criado em 1872, em 1605, ainda no período colonial do Brasil, a gente teve o regime do pau-brasil. Para alguns pesquisadores e historiadores, essa foi a primeira lei, entre aspas, ambiental. O que foi o regime do pau-brasil? Foi uma preocupação com a extração do pau-brasil.
do tipo assim, pera lá, a gente não pode tirar muito o pau-brasil, porque senão a gente vai ficar sem. E o pau-brasil é o nosso poder de troca e é a forma de mostrar como a gente tem poder. Então, essa preocupação em terminar um recurso natural foi o início de uma construção também do conservacionismo e o preservacionismo também, né? Sendo na outra vertente. E aí a gente tem a Floresta da Tijuca, que virou Floresta da Tijuca e das Paineiras em 1861. Era uma área devastada pela produção de café. E aí, por ter muitos recursos hídricos dentro da área, ela foi restaurada, né? E pararam de plantar café. E em 1861 deu lugar à Floresta da Tijuca e das Paineiras, também mostrando que o Brasil poderia ter vindo com essa ideia de conservação antes mesmo do Parque de Yellowstone. Aqui é só alguns fatos assim principais para não ficar muito cansativo na questão da criação. Então a gente tem lá, em 1876, a primeira proposta de Parque Nacional feita pelo engenheiro André Rebouças, que seria a Ilha de Bananal e Sete Quedas. A Ilha do Bananal só foi se tornar parque em 1898, mais de 10 anos depois, né, da primeira proposta, e Sete Quedas só se tornou parque em 1961. Só que aí ela deu lugar ao que a gente conhece hoje como Hidrelétrica de Itaipu, em 1980. Bom, em 96 teve a criação do primeiro parque com o objetivo de proteção do bioma, e foi um parque estadual de São Paulo, pelo decreto 335. Por que foi um parque com o objetivo de proteção, né? O primeiro objetivo, porque foi realmente um parque criado com essa intenção. Não foi uma intenção de visitação, e sim de proteger o que já tinha na área. Em 34, aqui eu pus um marco, né? Um marco legal. Eu não vou falar muito sobre as leis ambientais, porque a gente tem muitas, né? E talvez fique meio maçante, mas o Código Florestal de 34 foi muito marcante, porque foi a primeira vez que a gente tem dentro de uma legislação brasileira o conceito de áreas protegidas e da universalização das florestas, de que era um bem comum a todos. Em 37, que eu acho que é uma data que todo mundo pode conhecer, que foi a criação do Parque Nacional do Itatiaia. Mas antes disso, 2 pesquisadores estrangeiros que trabalhavam em São Paulo, eles criaram 2 estações biológicas. Essas estações, elas não foram criadas por lei, mas elas foram, como é que eu posso dizer? Sistematizadas e falaram, não, aqui tem que ser uma estação biológica pela quantidade, principalmente, de espécies florestais, né, de flora e fauna. Então, a gente pode dizer que antes de um parque nacional ser criado no Brasil, 2 estações biológicas já estavam acontecendo. Em 39, então, a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que eu acho que todo mundo talvez já tenha ouvido falar. E só em 46 é que aconteceu a criação da primeira FLONA, a primeira Floresta Nacional, que é a FLONA de Araripe-Apodi, no Ceará. Então, a gente pode ter uma noção de quão recente são as unidades de conservação, né? Quão recentes são essas criações. E por que tem a ver unidade de conservação e política, né? Então, vamos lá. Primeiro, o SNUC, ele é uma evolução na área de políticas ambientais, né? Ele foi um estudo técnico, um técnico científico, também com cunho político, tá? Ele, apesar dele ter sido criado em 2000, ele não foi desenvolvido em 2000, tá? Foram mais de 10 anos de discussões políticas, discussões de diferentes pensamentos, de técnicos, né, de cientistas, até chegar no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E o que ele faz? O que o SNUC faz? O SNUC, ele sistematiza todas as unidades de conservação. E o que é isso, né? É você colocar dentro de um sistema, dentro de uma única lei, todo o território brasileiro no quesito unidade de conservação. E qual é o desafio, então, que tem o SNUC? Primeiro, ele tem que conversar com todas as esferas governamentais. Então, as esferas municipais, estaduais e federais, elas têm que se conversar, né? Elas têm que todas atender à mesma lei. Além disso, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa na imensidão que o nosso país é, né? Então, a gente vai ter o quê?
biomas distintos, populações tradicionais distintas, estilos de vida distintos, né? Economia, poder econômico, formas de vida. Então, assim, é muito interessante a gente ter no Brasil um sistema único de unidade de conservação, e esse é o grande desafio, né? Atender essa diversidade que a gente tem dentro do nosso país. E da onde surgiu, né, a ideia do SNUC? Então, ela foi baseada na IUCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, que foi criada em 48. Ela rege atualmente, até hoje ainda, muitas vertentes e sinais de, como é que eu posso falar? De informações sobre as unidades, tá? E qual que foi a ideia da IUCN? Foi padronizar a nomenclatura. Ela determinou algumas categorias de manejo, que eu vou explicar daqui a pouco, para facilitar essa construção de políticas públicas e a conversa em nível global, até porque a gente tem as conferências, as metas a serem batidas de conservação de cada país, e isso, com uma nomenclatura universal, facilitaria, né? Bom, então aqui do lado direito a gente tem a definição do SNUC, que eu li para vocês, e aqui do lado esquerdo a definição da IUCN, que eu vou ler agora, para a gente ver a diferença. Ó, um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido através de meios legais ou outros meios eficazes, com o objetivo de garantir a conservação da natureza a longo prazo, juntamente com os serviços ecossistêmicos e os valores culturais. Esse é a principal diferença entre a definição da IUCN e do nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele coloca valores culturais dentro de uma unidade de conservação, que é o que mais a gente tem que trabalhar. E os serviços ecossistêmicos, né, que também estão em todas as florestas, até num parque municipal, a gente vai ter serviços ecossistêmicos prestados. Bom, aqui eu trouxe, só para a gente ter noção, de quem é o órgão gestor a nível federal. É o ICMBio, tá? Ele é um órgão executor, assim como o IBAMA, mas o IBAMA ele fica mais na parte de fiscalização e o ICMBio na gestão federal. Mas a gente vai ter também patamares inferiores, né? No caso da hierarquia legal. Então a gente vai ter, por exemplo, um órgão estadual de que possa gerir as unidades de conservação estaduais e municipais, por exemplo. No caso do Paraná, o órgão seria o IAT, que é o Instituto Água e Terra, que mudou de nome bem recente, acho que esse ano, no fim do ano, mas é conhecido como IAP, o antigo IAP. Bom, e o que são isso daqui? Isso aqui são as categorias de unidade de conservação. O que é uma categoria? É uma nomenclatura dada a uma área, quando você define, olha, essa área vai ser uma área protegida do tipo unidade de conservação. Então, o que vai ter que definir? O que pode e o que não pode ser feito, se vai ser de domínio público ou se vai ser de domínio privado, quais as atividades que podem ocorrer, se vai poder morar gente na área ou não, se as populações tradicionais poderão continuar fazendo as suas coletas ou vivendo na área. Então, todas essas informações, elas são dadas quando você define uma categoria de manejo. Elas são todas pré-estabelecidas pelo Sistema Nacional. Nós temos 12 categorias de manejo no Brasil. A IUCN, ela oferece, né, ela coloca 7 categorias de manejo com possíveis categorias a serem usadas. O Brasil, ele realmente é muito respaldado na IUCN, mas ele criou mais, tá? Então, nós temos 12 categorias no total. Essas categorias em azul são as categorias de proteção integral. São aquelas categorias que é permitido o uso indireto dos recursos naturais disponíveis nessas áreas. O que seria um uso indireto? Por exemplo, o turismo. O turismo é um uso indireto da área, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, o Parque Nacional e o Monumento Natural. Mas essas áreas de proteção integral, elas são pouco flexíveis nas questões de atividades que podem ser feitas dentro da área. Então, nós temos, por exemplo, a Estação Ecológica e Reserva Biológica, que hoje são unidades de conservação mais voltadas para a conservação de fauna e flora e são permitidas mais pesquisas científicas no local. Tá? Esse outro grupo, que não sei se vocês estão vendo de rosa ou laranja, mas enfim, que começa ali com a área de proteção ambiental, são um grupo das unidades de conservação de uso sustentável.
Essas unidades, elas são mais flexíveis quanto ao uso, tá? Por isso que a gente tem a reserva extrativista, a gente também tem a única unidade de conservação em que 100% da sua área é de domínio privado, que são as reservas particulares do patrimônio natural. E aí elas têm um uso mais flexível, porque em algumas podem, por exemplo, as populações tradicionais, elas continuam na área, elas continuam atuando, elas continuam vivendo dentro de uma unidade de conservação. As zonas de amortecimento, elas têm mais cuidado, né, no plano de manejo com essas zonas. Enfim, então a gente tem aqui a definição no Brasil inteiro, tá? São essas 12 categorias, independente do sistema, independente do estado, se vai ser estadual, se vai ser municipal, a unidade de conservação tem que ter uma dessas categorias de manejo. O que acontece é que alguns estados ou cidades têm seu próprio sistema de unidades. Por exemplo, Curitiba tem seu próprio sistema municipal de unidade de conservação, nem é estadual, é municipal. Isso começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque na cidade de Curitiba, por exemplo, nós temos praças como unidade de conservação. Nós temos jardinetes, que é quando tem como se fosse um quadradinho, assim, às vezes entre cruzamentos de rua, às vezes na esquina, comunidade de conservação. Nós temos lotes, por exemplo, da prefeitura, comunidade de conservação. Então, a gente começa a criar um problema muito grande, porque a gente deixa de sistematizar essas áreas. A gente começa a criar leis e decretos muito distintos do que é o sistema nacional. Isso dificulta muito na contabilidade, por exemplo, né, de um levantamento de dados, e também nas políticas públicas. Bom, e aí a gente vê o SNUC, né, o Sistema Nacional, a gente imagina o quê? A gente imagina, às vezes, que, então essas categorias, né, que eu mostrei aqui atrás, foram criadas junto com a lei. E não, algumas categorias de manejo foram criadas bem antes. Por exemplo, os parques nacionais foram regulamentados em 79, as estações ecológicas e as áreas de proteção ambiental em 81, as reservas extrativistas em 87. Então, assim, a mais recente foi a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que foi em 96. Então, o SNUC, ele já vem com uma carga de material, né, vamos dizer assim, de informações e estudos técnicos e científicos para ele ter sido feito, tá? Então, nem todas as categorias de unidade de conservação foram criadas no SNUC, tá? Elas já existiam. E isso, elas entram em várias leis, no Código Florestal de 65, e enfim, mas talvez não seja tão interessante a gente ficar falando agora, em termos de lei. Aqui eu trouxe um estado atual das unidades de conservação. Esse estudo eu peguei no meio da semana, porque às vezes pode mudar e alguém vai entrar lá e vai ver que está diferente, mas é isso. O que acontece? O Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, ele é realizado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com todos os órgãos gestores e participantes das unidades de conservação, porque é um cadastro das unidades de conservação, né, no Ministério, nessa plataforma, que a gente chama de SENUC, só que nem todas as unidades de conservação estão cadastradas. Então, eu até acho, né, que posso falar que não tem nem 80% das unidades de conservação cadastradas pelo SENUC. Mas é a nossa base de dados oficial, tá? Não tem outra base de dados oficial a não ser essa do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos, claro, pessoas que fazem levantamentos, né, primários, né, pessoas que vão, pesquisadores da pós, da graduação também, que têm esses dados muito mais, não seria mais corretos, né, mas com um panorama real, né? Mas aí tem que juntar todas essas informações e para trazer para vocês. Então, eu trouxe já que está bem sistematizado pelo Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. Então, não se apeguem aos números, tá? Porque não necessariamente esses números são reais, tá? Falta ainda, eles, na verdade, eles não são menores, eles sempre vão ser para mais, beleza? Então, é só para a gente trabalhar aqui como para a gente ver a dimensão da distinção que a gente tem de biomas dentro do nosso país. Então, por exemplo, esse primeiro quadro é do Grupo de Proteção Integral.
Então, a gente tem a Amazônia com 412,666 quilômetros quadrados de área de proteção integral. Já a Mata Atlântica, a gente tem 21.850 quilômetros quadrados. Apesar desses números não se apeguem aos números, existe uma distinção muito grande de áreas, né, em tamanho de áreas. Por mais que talvez aumente o número de áreas de conservação da Mata Atlântica, do grupo de proteção integral, ele sempre vai ser muito inferior do bioma Amazônia. E aí, por exemplo, quando a gente vai pegar o número de unidades de conservação de fato, nós temos na Amazônia 95 e na Mata Atlântica 477. Ou seja, nós temos uma diversidade muito grande no quesito bioma. A Amazônia nós temos o quê? Menos unidades de conservação com maiores áreas, e já na Mata Atlântica a gente tem mais unidades de conservação com menores áreas. Ah, mas então qualquer área pode ser unidade de conservação? A lei não determina que existe uma área mínima para ser uma unidade de conservação. Então, sim, a gente tem unidade de conservação de 4 hectares, por exemplo. Comparado a uma unidade de conservação na Amazônia, é muito pequena, né? Então, assim, esse é um dos problemas mesmo do SNUC, não um problema que eu falo na lei, mas é um problema que o Sistema Nacional tem que enfrentar, é exatamente essa diversidade que a gente tem de bioma. E olha, no Pampa, por exemplo, a gente tem 17 unidades de conservação de proteção integral, com uma área de 1.050 quilômetros quadrados. E a gente pode até fazer um comparativo aqui embaixo depois. Bom, aí olha, por exemplo, o Cerrado, no uso sustentável, aqui na tabelinha de baixo, a gente tem uma área de 109 mil, mais ou menos. Isso é praticamente o dobro da área de proteção integral. A gente vem aqui na Caatinga, é muito maior do que a área da Caatinga na área de proteção integral. Então, ou seja, nós temos muito mais áreas protegidas de uso sustentável. Assim como o Pampa também, quando a gente compara com proteção integral, a gente tem uma área muito maior de proteção. E por quê, né? Por que tem mais áreas de uso sustentável e menos de proteção integral? Justamente por aquilo que eu falei anteriormente, pela flexibilização no uso das áreas de uso sustentável, tá? Elas têm mais possibilidades de uso, até extração de recursos florestais, né, diante de um plano de manejo de uso sustentável e que seja sustentável. Então, por isso que tem esse aumento, essa diferença muito grande em relação às áreas de proteção integral. Bom, aqui eu trouxe um gráfico também do SNUC, né, do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. De novo, não se apeguem aos números, tá? É só para a gente ver um panorama de como que está acontecendo. Eu queria destacar primeiro o período de 64 a 85, 85 mesmo, que foi o período de ditadura militar. Há um período agora, a gente veio um assunto a ser discutido de que no período militar nós tivemos os maiores números de unidades de conservação criadas. Então, não ocorreu. O período ainda é muito distante do que começou a acontecer a partir, por exemplo, de 90 ou de 97, né, que a gente tem um boom de crescimento de criação de unidades de conservação. Bom, falhou aqui, mas era para a gente... Vou discutir aqui um pouco, só que vocês vão ter que tentar acompanhar sem a minha marcação. Mas, por exemplo, a partir do ano 2001, a gente tem, por exemplo, o maior pico de criação de unidades de conservação, 131. Em 2003, a gente já tem uma queda para 45. Depois, a gente tem um aumento significativo dessa criação. Em 2015, a gente já começa a gente tem 24 unidades de conservação criadas. E no ano passado, a gente teve 15 unidades de conservação criadas. O que eu quero dizer? Alguns pontos a gente tem que falar aqui, por exemplo, todo esse período que eu falei agora, de 131 unidades, 45, 24 e 15, foram governo do Fernando Henrique Cardoso, governo do Lula, governo da Dilma e governo agora do Bolsonaro. A gente não pode avaliar em um único ano, tá? É só porque, como eles são bem diferentes do resto, a discussão que eu quero trazer aqui é que um ano político
independente do governo, um ano político, ele tem causa direta na questão do meio ambiente e causa direta na criação de unidades de conservação. Então, existem explicações para essa queda do número de criação de unidades de conservação nestes anos específicos. Assim como existe explicação para, em 2008, a gente está com 115 unidades de conservação criadas. Ah, mas será que tem necessidade de criar tanta unidade de conservação? Bom, temos, né? Nós temos muitas áreas ainda a serem enquadradas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, muitas áreas que poderiam virar unidade de conservação e ainda não são, porque a gente, além de preservar, a gente pode conservar, ou seja, a gente tem um uso controlado e, ao mesmo tempo, restrito desses recursos, tá? Não significa mas a gente vai criar mais áreas de unidade de conservação para ser intocada. Não, nós temos as áreas de unidade de conservação que não podem acontecer nenhum tipo de atividade de exploração, por exemplo, mas nós temos áreas de conservação que são permitidas essas atividades. Só que elas são permitidas de acordo com um plano de manejo, de acordo com uma extração sustentável. Então, a importância de se encaixar essas áreas na unidade de conservação é justamente a conservação do bioma, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês verem um pouco, entenderem a diferença da criação de unidade de conservação nas diferentes esferas governamentais. Então, a gente tem a esfera federal, estadual e municipal. A gente vê que as municipais, elas têm um número muito menor. De novo, não se apeguem aos números, esses são os números do Cadastro Nacional, que não estão todas as unidades de conservação, então nós não temos apenas esse número de unidades de conservação, tá? A gente tem muito mais. E por que então será, né, que a gente tem as unidades de conservação municipais meio que deixadas de lado? Talvez pela dificuldade de gestão, talvez pela dificuldade também de ter áreas na região, né, no município. Só que isso também vem ao contrário, né, do que a gente vem pensando, né, os cientistas vêm pensando sobre conservação. Uma área dentro de uma cidade, ela tem um impacto positivo muito grande, porque uma área municipal de unidade de conservação, ela gera um benefício muito grande para a população. Os serviços ecossistêmicos, eles são muito positivos. Além do mais, a gente tem, por exemplo, uma melhoria da qualidade de vida, né? A gente tem uma melhoria no microclima local, regiões muito quentes que tem parques, o parque auxilia no microclima de alguns bairros ali a amenizar essa temperatura, por exemplo. Aqui no quadrinho do lado, a gente tem o plano de manejo. Bom, o plano de manejo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é obrigatório a todas as unidades de conservação do Brasil, independente de qual esfera ela esteja. Mas a gente vê, olha, mesmo não se apegando aos números, esses 80% aqui de unidade de conservação sem plano de manejo, na realidade, são muito mais, tá? E por que isso acontece, né? Mas como que existe unidade de conservação? A gente tem unidade de conservação de 90, que até hoje não tem plano de manejo. Ah, então, mas ninguém fiscaliza, não tem nada, né? Tipo, não tem como você chegar lá e barrar né? Fazer uma multa e tal. Infelizmente, o nosso sistema de fiscalização, ele tem tantas demandas que ver um plano de manejo dentro de um parque talvez não seja prioridade. Mas o plano de manejo, o que ele vai falar? Ele vai determinar quantas pessoas vão trabalhar, ele vai determinar qual é a área, por exemplo, caso tenha de zona de amortecimento, ele vai determinar quais espécies tem na área, qual espécie que é endêmica, se tem espécie em extinção, se tem recursos hídricos. E esse plano de manejo, principalmente para áreas que têm exploração, ele é essencial, porque como que você vai explorar uma área se você não sabe se tem uma espécie em extinção, né? Então, o plano de manejo da unidade de conservação, ele é a principal ferramenta que vai auxiliar também na gestão do parque, tá? E a maioria não tem, né? Como a gente pode observar. Bom, e aí o uso de proteção integral e o uso sustentável, que são as duas tipologias de unidade de conservação,
eu já expliquei ali em cima que o uso sustentável a gente tem realmente maior número dessas áreas. Bom, e quais são os principais problemas, então, nas unidades de conservação? A questão fundiária é um problema muito grande. Eu poderia, inclusive, fazer uma palestra só com questão fundiária dentro de unidade de conservação. É um problema muito grande, porque às vezes você vai criar uma área e não pode ter nenhum morador dentro da área. O que você vai fazer? Você vai retirar essas pessoas. Para retirar essas pessoas, você precisa indenizar. Não é, no Brasil, a falta de dinheiro para indenização que breca isso. O que acontece é que isso vai para a justiça. Isso demora muitos anos a ser resolvido, tá? E além disso, a gente tem que pensar também, e aí vai uma discussão, eu não vou pôr aqui a minha opinião, mas é uma discussão. Todo mundo tem que pensar, será que é certo a gente retirar populações de alguma área para criar uma unidade de conservação? Isso tem que ser questionado, isso tem que ser discutido, tá? Existem pontos que explicam, né, que é sim, que tem que retirar, e também nós temos uma outra vertente de pesquisadores que acreditam que não. Então, vale a pena, quem se interessar nesse assunto, vale a pena pesquisar, porque é uma discussão muito interessante. Mas, assim, em questão fundiária, se a gente for de acordo com o SNUC, a gente tem que retirar algumas pessoas que moram em determinadas áreas. Então, é um problema muito grande das unidades de conservação. Outra é o entendimento das populações tradicionais. Apesar delas serem faladas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, elas não são tratadas assim como a lei determina, tá? Não são pessoas que estão, como se diz, usando a floresta de forma indevida, né? São populações tradicionais de anos de exploração e de conservação que auxiliam muito na conservação local. E a gente falta ainda o entendimento até mesmo da população, da sociedade, quanto a essas populações tradicionais, e a importância e relevância que ela tem historicamente, culturalmente, né? Não só no nosso meio ambiental, né? Mas nas nossas vidas também, né? Nas questões da nossa história. Bom, outro problema, a gente tem a exploração ilegal. A falta de fiscalização é um dos grandes problemas também das unidades de conservação, e acho que de todo o setor ambiental. A zona de amortecimento, para quem não sabe, a zona de amortecimento por exemplo, imagina um perímetro assim de unidade de conservação, e em volta, né, ao redor mesmo, na borda da unidade de conservação, a gente chama de zona de amortecimento. Ela tem uma determinação de área, né, de comprimento para ser considerada uma zona de amortecimento, mas enfim, é isso. E geralmente muitas pessoas moram nessa zona de amortecimento. Às vezes a pessoa já morava, famílias moravam, comunidades, enfim, e de repente do lado cria-se uma unidade de conservação. Existe um impacto muito grande da zona de amortecimento. E ela entra também no plano de manejo. Por isso que ela tem que ser muito estudada, e é um dos problemas também, porque falta tratar essas zonas de forma adequada, tá? Porque você, na zona de amortecimento, não retira as pessoas, né? Mas você tem um trabalho de consciência ambiental, você tem um trabalho de educação ambiental, justamente para não impactar a unidade de conservação. Outro problema é o uso público com falta de gestão, né? O uso público, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele está só em crescimento, mas a falta de gestão faz com que ele cause mais impactos negativos do que positivos, às vezes, numa unidade de conservação. E o outro problema é a alteração constante de categorias de manejo. Por exemplo, você cria uma área e determina que vai ser uma estação ecológica, a mais restrita, né? Uma das mais restritas. E ao passar do tempo, muitas coisas aconteceram porque não tem plano de manejo, porque não tem fiscalização, e aí, às vezes, começa-se a querer mudar. Quem quer mudar? O proprietário, mas na estação ecológica não pode, tá? Mas numa área em que é possível ter um domínio privado, às vezes acontece de querer mudar. Mas outra, que é o que mais comum, é o poder público pedir alteração de categorias de manejo. Mas isso por quê, né? Por que o poder público vai querer mudar a categoria de manejo? Principalmente para atividades extrativistas e de mineração, tá? Apesar de haver leis específicas contra a mineração em unidade de conservação. Esse pedido, por exemplo, em 2013,
tiveram mais de 400 pedidos no Congresso para alterar a categoria de plano de manejo. É muita coisa, tá? Às vezes também tem muito, às vezes não, tem muito pedido de alteração de área, tá? Aumentar a área ou diminuir a área. Porque que acontece? Se você tem uma unidade de conservação e diminui a área que você tem interesse de exploração, aquela área já fica livre para ser usada. Então, é também um dos problemas. Resumindo todos esses problemas em um só, nós temos o principal problema, que é o nosso problema de gestão. A gestão eficiente dessas áreas, ela auxiliaria muito nas políticas públicas eficientes. É uma corrente de sucessão de pontos positivos com uma gestão eficiente, tá? Bom, agora eu vou falar também de um dos tipos de política, né, da unidade de conservação, que é a concessão florestal. O que é, então, a concessão florestal? O poder público ele vai conceder à empresa ou comunidade o direito de manejar florestas de forma sustentável, com extração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros e também seus serviços. Ele é feito por licitação pública, pela modalidade de concorrência, mas nem sempre ocorre a modalidade de concorrência, tá? Então, o direito... então, significa que o governo vai vender uma área de unidade de conservação? Não. Tá? Não é venda de área. O domínio, ele continua sendo público, tá? Ele não existe, não se passa a posse da terra para um bem privado, por exemplo, no caso de concessão, tá? Então, olha, o direito, ele vai das florestas, ele vai ser por exemplo, de uma empresa privada por um determinado período. Os planos de concessão costumam ser de 30 a 40 anos, tá? E quando a gente pensa em concessão florestal, o que a gente vem na cabeça, né? Vem as florestas na Amazônia, principalmente para exploração madeireira. Mas eu vou mostrar para vocês que também está, pelo menos aqui no Paraná, e eu comecei a ver que está começando a ter mais fora, a concessão de unidade de conservação, justamente para o uso de unidade de conservação que tem uso de turismo. Eu embananei aqui, mas é isso. Bom, e qual que é a diferença, então? Eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre isso, tá? Mas qual que é a diferença, então, de privatização e concessão? Privatizar é você conceder essa posse, né? A posse sai do poder público e passa para o poder privado, né? O título da terra, ele é trocado, tá? Toda a responsabilidade e os direitos de uso passam para o novo proprietário. O que acontece? Muito comum usar o termo privatização quando se fala de concessão. Isso é usado muito pela mídia também. Fala-se lá, concessão florestal da floresta de não sei o quê. E aí no texto fala a privatização ou a venda da área. Tá? Então a gente não pode confundir privatização e concessão florestal. Não sei se ficou muito claro, mas vamos lá. Então aqui, ó, por exemplo, essas foram 3 florestas que foram para concessão nesse ano, tá? Então são florestas na Amazônia. E aí, se a gente olhar aqui, olha, essa última, floresta de Iquiri. Gente, a produção anual de madeira de 440 mil metros cúbicos de tora. É muita madeira, é muito dinheiro, tá? As concessões florestais, então, a gente imagina sempre nessa questão de exploração de produtos florestais madeireiros, mas a gente não pode esquecer que ocorre em unidade de conservação que tem como foco o turismo. Bom, e o que pode fazer na concessão em áreas concessionadas? Pode extrair produtos florestais madeireiros e não madeireiros mediante o acordado com o governo, tá? Porque quando você tem uma concessão florestal, geralmente eles já te falam, né? Não é que já te falam, né? Mas existe um decreto, às vezes, alguma coisa assim, do que pode ser feito, tá? O que vai ser feito naquela área? Essa área é só de dedicação ao turismo. Essa área vai poder explorar madeira, por exemplo. E o que não pode ser feito, né? Então, a gente tem o mercado de carbono, porque ele tem uma regulamentação própria, apesar de... Eu andei lendo algumas coisas há um tempo atrás, e eu vi que tinha algumas áreas concessionadas que estavam entrando no mercado de carbono. Eu realmente não sei como que isso está sendo feito agora.
e exploração mineral. Ah, mas e as populações tradicionais que viviam nessas áreas, né? O que vai acontecer com elas, sendo que que vai ser uma área concessionada? Bom, a gente tem uma lei de gestão florestal, que é a 11.284, criada em 2006, que ela garante às populações tradicionais o poder que elas já tinham, ou seja, de permanecer nessas florestas, de fazer o uso de dessas florestas e dos seus recursos. Mas isso não acontece. A gente tem vários exemplos, principalmente na Amazônia, né, no setor madeireiro, na exploração de madeira, em que existe um conflito muito grande entre as populações tradicionais, isso por falta justamente da gestão, de ter o órgão ali fazendo essa intermediação, esse convívio comum, né, das populações tradicionais com a extração de forma sustentável, com plano de manejo dessas áreas. Então, é muito conflituoso as populações tradicionais dentro das unidades de conservação. É o que eu falei, eu poderia ficar falando só disso por muito tempo, porque é um problema muito grande que a gente tem hoje. Bom, aqui eu trouxe um exemplo que no Paraná, em 2019, aprovou-se o projeto que começa o Estado a conceder a exploração de uso total ou parcial de áreas destinadas ao uso público dos parques estaduais e das unidades de conservação do Estado. O que o governo objetiva com isso? Então, ele objetiva na concessão promover eficiência e qualidade de gestão do uso público das unidades estaduais, buscando o desenvolvimento sustentável das áreas em que estão localizadas, bem como o aumento do turismo sustentável. Esse objetivo é um objetivo de qualquer unidade de conservação que tenha turismo como carro-chefe, né? Eu não venho aqui falar se concessão é bom ou concessão é ruim. Eu acho que a gente tem sempre que questionar e pesquisar e procurar saber e informação, e tem muito artigo científico sobre isso. É um tema bem legal também de se estudar. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que entender que as florestas, como bem público, elas têm um órgão gestor, né? Elas têm um órgão público gestor. E, infelizmente, pelo menos aqui no Paraná, que a gente tem um grupo de trabalho, que são conservações, que a gente ajudou nesse decreto, não sei se foi um decreto, gente, desculpa, mas eu não tô lembrando, não sei se foi um decreto ou uma lei da concessão do Parque de Vila Velha, que aconteceu, que é um parque de Ponta Grossa, aconteceu no ano passado. A gente participou da construção disso. Na época, a gente discutiu que concessão florestal aqui no estado, como já foi autorizado a lei, né, que o estado começa a conceder essas áreas para empresas privadas, a gente viu que talvez seja um futuro quase certo das áreas serem concessionadas, né? A gente tem pontos positivos e temos pontos negativos, né? A gente tem o nosso órgão ambiental sucateado, desmontado, falta de interesse dos órgãos dos superiores quanto a isso. Mas a gente tem que discutir sobre concessões florestais, porque, por exemplo, será que então um parque com turismo não dá dinheiro? Olha só, a empresa que ganhou concessão foi o Ecoparques do Brasil. O prazo de exploração florestal é de 30 anos. O investimento na estrutura vai ser de 15 milhões. E a empresa ofereceu um repasse de 15,2% da receita bruta operacional aos cofres públicos, em troca dessa exploração comercial. Então, o que vai acontecer? Essa empresa ela vai melhorar todos os aspectos, principalmente estruturais da área. Então, centro de visitante, banheiro, forma de locomoção, ser acessível, por exemplo, a cadeirantes, que é muito interessante, né? Ter esse acesso. E ela vai gastar dinheiro fazendo isso. E talvez é o que o governo não queira fazer, ou que não tenha dinheiro para fazer, tá? E o governo vai ganhar uma porcentagem em relação a isso. Por quê? Vai ter a venda de ingressos, mas só para deixar claro, Vila Velha, ela já cobrava ingressos antes da concessão, tá? Não é porque virou não concessionada que vai começar a cobrar ingresso, mas ela já cobrava ingresso. Então, o governador do Paraná, ele está muito empolgado com essa história de concessão. Ele acredita que vai ser
o modelo de gestão de parques, por exemplo, no estado do Paraná. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é que a gente tem que pensar, eu não estou falando, de novo, não estou falando que concessão é boa, nem que concessão é ruim, mas a gente tem que começar a questionar e sair daquela mesmice de, a unidade de conservação não dá dinheiro. Será que não dá dinheiro? Será que não falta uma gestão? Será que não falta uma estruturação do lugar? Será que não falta um investimento, né? Então, a gente tem que começar a discutir mais esses assuntos, porque a concessão florestal está aí, principalmente de parques, ela vai começar a vir mais força ainda, e vale muito discutir, tá? Bom, outra política ligada, né, à unidade de conservação é o ICMS ecológico. Ele é um instrumento de política ambiental, é um mecanismo tributário que os municípios eles vão receber um repasse financeiro quando eles têm no território ou unidade de conservação ou área de mananciais de abastecimento. Qual, então, assim, de forma muito superficial, qual é a lógica do ICMS ecológico? A lógica do ICMS ecológico é ver que preservar também tem um retorno financeiro, tá? Para os municípios, no caso, né? Porque o ICMS ecológico vai para os municípios. Bom, então cada estado ele vai ter sua lei de repasse do ICMS ecológico, então varia muito, tá? O que eu vou falar aqui é o que eu estou pesquisando, que eu e a Jaqueline, que também é uma doutoranda, mas na área de economia, a gente está trabalhando com ICMS ecológico, então eu vou trazer uns exemplos do Paraná, que são os dados que eu tenho. Então, o estado do Paraná ele foi pioneiro na criação da lei em 91. Ele que criou inicialmente a lei de ICMS ecológico. E como que funciona? Bom, do repasse total, 5% vão para os municípios, tá? Os municípios, eles vão receber de acordo com, e é proporcional às unidades em função do tamanho, a importância, o grau de investimento na área e mananciais de captação, tá? Além de alguns outros fatores ambientais. Desses 5% repassados, 50% vão para municípios que têm um território mananciais de abastecimento que abastecem populações de outro município e 50% para áreas que têm unidade de conservação, terras indígenas, reservas particulares do patrimônio natural e reservas florestais legais. Esse daqui, gente, é um exemplo do Paraná, tá? Cada estado vai ter uma metodologia de repasse do ICMS. Quando a gente olha assim, nossa, 5%, e dos 5% ainda 50% vai para um lugar e 50% vai para o outro. Será que dá alguma coisa? Acho que não dá nada, mas dá. Assim, não dá muito, né? Mas dá um dinheiro de repasse de ICMS ecológico para você, porque você tem um parque, por exemplo, dentro da cidade. Olha, eu trouxe 2 exemplos para a gente ver a mudança diária. Tá? Olha só, o Parque João Paulo II, ele tem 4,6 hectares. Já o Parque Barigui, ele tem 70 hectares. E olha a diferença de repasse. Em 2018, o Parque João Paulo II recebeu 20 mil, e em 2019 ele recebeu 21 mil. Já o Barigui, em 2018, recebeu 714 mil, e em 2019, 733 mil. Então, vamos pensar. Às vezes a gente pode pensar, nossa, 20 mil, mas em um ano, né, que ele vai receber, será que não dá para fazer nada num parque, né? 20 mil, às vezes com estrutura você vai gastar e não vai dar nem 10%. Mas o ICMS ecológico, ele não tem a obrigatoriedade, por exemplo, o Parque João Paulo II recebeu 20 mil reais em 2018, não tem a obrigatoriedade desse dinheiro ser aplicado no parque. Tá? E nem, na verdade, o ICMS ecológico, o repasse, ele tem a obrigatoriedade, o prefeito, né, tem a obrigatoriedade de aplicar esse dinheiro em parques. O ICMS ecológico você pode usar em qualquer questão, você pode usar em hospital, você pode usar em fazer asfalto, enfim, não tem essa obrigação do retorno ser nos parques. Mas eu venho de novo falar o problema de gestão. Se a gente reunir todos os parques de Curitiba, por exemplo, a gente tem um montante muito grande. Basta o quê? Gerir esse dinheiro. Apesar de ser muito pouco, né? Realmente é muito pouco, se a gente for pensar.
Até se a gente for pensar nos serviços ecossistêmicos que são prestados por essas áreas, né? Os pontos positivos que se ganha com isso. Mas é um montante grande que, gerido, talvez a gente conseguisse melhorar algumas questões nessas UCs, né? Bom, eu vou falar agora de uso público, vai ser o último, para também não ficar maçante. Então, uso público, que é o uso, né, da população, da comunidade, da sociedade em uma unidade de conservação. Bom, nas últimas décadas, então, o turismo contribuiu com 10% do PIB mundial. No Brasil, o turismo contribuiu 8,1% do PIB em 2018. É muita coisa, é uma participação muito grande, tá? Às vezes a gente acha que 8,1 é pouco, mas é muito, tá? É bem expressiva a participação do turismo. Então, em 2015 e 2017, o Brasil figurou em primeiro lugar no ranking, tá, de competitividade em viagens de turismo. Isso é muito bom. A gente vê que está crescendo muito. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas quem trabalha, às vezes, na área ou gosta, né, de ir para parque e tal, vê que está tendo um crescimento mesmo de pessoas mais interessadas em fazer um passeio num parque, passar o fim de semana, ou até mesmo dentro da cidade. Já estou cansado, não agora na quarentena, né, eu não sei no estado de cada um, mas aqui em Curitiba os parques estão fechados. Mas sair do trabalho, vou passar no parque, vou dar uma corrida. Esse tipo de pensamento está mudando, né? Bom, então, a unidade de conservação, ela tem uma estratégia de conservação do bioma, né? Da biodiversidade, de fauna e flora, e dos recursos naturais, mas ela também tem um papel importante na sensibilização da sociedade em relação ao meio ambiente. E a gente vê isso justamente com esses números crescentes do turismo que a gente pode chamar de turismo de aventura, né? Que é definido pelo Ministério do Turismo. Olha, em 2018, 12,4 milhões de visitantes foram nas unidades de conservação. Foram gastos em um ano 2,4 bilhões nos municípios de acesso às unidades. Mas a gente teve um retorno de 90 mil empregos, 2,7 bilhões em renda, 3,8 bilhões em valor agregado ao PIB e 1,1 bilhão em arrecadamento de impostos. Eu esqueci de pôr a fonte aqui, mas é um estudo do ICMBio que saiu ano passado, em 2019. Se alguém quiser, pode pegar meu e-mail e pedir que eu mando. Então, a gente tem um retorno muito grande e cada vez maior disso, né, do uso público-visitação, no caso, turismo. A gente precisa o quê? Saber trabalhar. É uma novidade, vamos dizer assim, da conscientização da sociedade sobre isso. Aqui eu trouxe, a título de curiosidade, as 10 unidades de conservação mais visitadas em 2019. Então, a gente tem Parque Nacional da Tijuca, em primeiro, Iguaçu, em segundo, e uma área de proteção ambiental em terceiro. E é muito, muito interessante ter uma área de proteção ambiental, que eu não sei se vocês sabem, a área de proteção ambiental ela pode ter uma parcela da sua área em domínio privado. Então, é muito interessante porque a gente vê que também está mudando, aprimorando, tem RPPN que está melhorando, né, a sua estrutura para receber visitantes, porque está crescendo, tá? É um mercado, né, o mercado de turismo, ele está crescendo, principalmente nesse turismo de aventura. Aqui eu só vou pegar uma informação, que é aqui. Eu trouxe um gráfico, que também é do estudo do ICMBio do ano passado, sobre os parques, que tiveram visitações em parques que tiveram em parques concessionados e em parques não concessionados. Eu só queria alertar que talvez a gente ainda não tenha dados muito brutos, porque, por exemplo, de 2000 a 2005, só os parques que eram contabilizados na visitação, que eram levantados esses dados. A partir de 2006 é que as flonas começaram a ser monitoradas. A partir de 2010 é que as reservas biológicas começaram a ser monitoradas e assim a cada ano vai incrementando uma categoria de manejo nesse levantamento. Então, apesar desse gráfico não ter dados muito brutos, né, em relação a isso, justamente porque tem a influência de que mais áreas começaram a ser monitoradas, então o número de visitantes vai crescer,
a gente vê que estamos aí num páreo a páreo, né? De unidades de conservação concessionadas e não concessionadas. Mesmo assim, 61% das visitações ocorrem em unidades sem concessão. Isso também é justificado porque nós não temos também muitas unidades de conservação concessionadas voltadas para o turismo. Aqui eu trouxe um dado, eu só vou pegar um papel aqui porque tá. Só para eu ver o número. As unidades de conservação aqui por bioma. É bem legal esse gráfico, né? A gente vê que a Mata Atlântica, ela sempre está muito, né, a mais do que os outros biomas. Não tem todos os biomas aqui, tá, gente? São só os que tiveram números mais expressivos. E por que, então, que a Mata Atlântica está com muito mais visitações do que os outros biomas? Porque a gente tem na Mata Atlântica, primeiro, as 4 unidades de conservação mais visitadas, né, dentro daquela lista de 10. Então, só nisso aí a gente já tem um peso muito grande para ter esse número elevado de visitações. Fora a extensão que é o bioma Mata Atlântica, né, no Brasil. Em 2019, 65% das visitações ocorreram no bioma Mata Atlântica, tá? Mesmo assim, olha, o bioma Amazônia, ele vem crescendo. De 2012 a 2019, cresceu 256% na visitação. Mas lembrando que esses dados, eles têm essa questão do aumento de monitoramento, então, consequentemente, vai aumentar o número de visitantes, tem essa influência. Mas é muito legal de ver, né? É muito legal de que todos os biomas, eles têm um papel importantíssimo na questão do uso público das unidades de conservação, mesmo um tendo mais que outros, enfim. Não é uma competição, né, de qual bioma é mais visitado, mas sim qual bioma é mais conservado, né? Que é isso que importa, né? Quanto mais conservação, quanto mais educação ambiental, quanto mais a sociedade tem contato direto com essas áreas, mais as pessoas vão compreendendo o bem e o patrimônio que a gente tem natural e que precisa ser preservado. Bom, em 2019, ano passado, as unidades de conservação do Brasil bateram recorde de visitação, com 15 milhões de visitantes. Às vezes a gente acha muito, mas é que eles começaram a contabilizar de forma diferente. Por exemplo, se você vai fazer uma travessia, não sei se alguém já fez, mas uma travessia Petrópolis-Teresópolis, que duram 3 dias, antes eles contabilizavam só a entrada da pessoa. Hoje não, hoje eles contabilizam 3 entradas, tá? Na unidade de conservação. Por que isso? Porque se você começa a entender que o impacto de uma pessoa não é em um dia só, dentro de uma unidade, mas em 3, um impacto na trilha, um impacto de uso da área, a gente começa a fomentar políticas públicas mais específicas para cada unidade, né? Para cada momento ali do uso público. Então, comparado com 2018, houve um aumento real, e esse aumento real que eu falo aqui, já tirando essa questão do aumento de porcentagem de monitoramento, tá? Então, um aumento bruto, né? Um aumento real de 6,4% no número de visitantes. Nossa, e por que então está aumentando? É isso que eu estava falando. E que vale discutir, acho que na hora que falei isso, cada um pensa numa justificativa, mas é uma mudança de comportamento, a globalização na questão de acesso a informações, de que um fim de semana no parque pode diminuir seu nível de estresse, pode evitar algumas doenças, a questão do exercício físico, e aí você tem um parque municipal perto da sua casa, então você pode correr, por exemplo. Isso tudo está começando a mudar, sabe? E é importante também a gente começar a pensar nesse mundo pós-pandemia, né? Que eu acredito, eu tô falando minha opinião mesmo, não peguem como verdade, mas eu acredito que vai ter um aumento muito grande do turismo nessas áreas. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa deixa, né? Muitas pesquisas estão começando a ser feitas em relação a isso, para a gente diminuir o desgaste dessas áreas, né? O impacto causado e aumentar a qualidade de visitação, né? Dos turistas. Bom, eu não sei se eu falei meio rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido. A política de unidade de conservação é muito vasta, assim, eu poderia ficar aqui muito tempo falando. Eu trouxe umas principais que estão em alta hoje na discussão, que são as concessões, o ICMS ecológico e o uso público. O Brasil, ele tem tudo. Tem profissionais qualificados,
corpo técnico e científico muito avançado nas áreas de unidade de conservação ou pesquisas relacionadas ao meio ambiente no todo, né? Porque quando a gente fala em unidade de conservação, às vezes uma pessoa que faz pesquisa, por exemplo, de uma espécie específica, fez um levantamento em um parque, por exemplo, ou uma outra área que seja, é muito importante e agrega muito valor, por exemplo, no plano de manejo. Então, toda a comunidade científica e técnica que estuda o meio ambiente, ela tem um valor direto e relacionado com as unidades de conservação. Então, a gente tem isso, a gente tem tudo para o Brasil ser uma referência na questão de conservação e turismo de aventura. Basta a gente ter espaço, né, para trabalhar, que eu acho que é o que mais dificulta aos profissionais, é esse espaço. E é um grande desafio, né? Para quem trabalha nessa área, são momentos de desânimo e ânimo constantemente. Mas eu acho que vale muito a pena quem se interessa pela área, ou mesmo ler, né, alguma coisa. É uma área que eu acho que só tem a crescer. E é muito interessante a gente começar a ter esse sentimento de que é um patrimônio, que é um bem público, as florestas, que vale a pena conhecer, vale a pena gastar um tempo, entender como funciona, que aí vocês talvez agora começam a observar como que é feita a gestão, né, de parque. Eu fui num parque, será que tem um centro de visitantes? Será que tem um banheiro? Isso tudo é uma falta ou uma ineficiência de gestão, né? Bom, eu acho que é só isso mesmo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, quem não quiser perguntar agora também, quiser me mandar um e-mail, pode ficar à vontade. Ótima palestra, Letícia, muito obrigada. Obrigada. Agradecer também por tu ter aceitado o nosso convite, né, de vir contribuir com a gente com esses conhecimentos. Obrigada pessoal, também só um pouquinho a todo mundo que assistiu, né? É porque eu não estou vendo vocês, mas muito obrigada a todo mundo que assistiu. Quem tiver dúvidas ou algum comentário também, por favor, coloque ali no chat. A lista de presença já está passando. A primeira pergunta é a do Breno. Ele perguntou se o uso do dinheiro do ICMS ecológico ele é fiscalizado. Sim, assim, a gente tem um problema bem grande até que teve agora em Curitiba, ano passado, que foi até que despertou o interesse meu e da Jaqueline em pesquisar ICMS ecológico. Ele é fiscalizado, mas é aquilo, né? A gente vive num país meio complicado nessas questões de fiscalização. E a gente teve um problema sério em 2019, justamente com o ICMS ecológico em Curitiba, pelo repasse. Eu posso te mandar algumas informações se você quiser. Pode deixar seu e-mail aí no chat, que aí talvez seja legal você ler, assim, para ficar sabendo o que aconteceu. Todo mundo falando que foi uma ótima palestra. Obrigada. A Carolina Lopes, ela comentou ali que a palestra maravilhosa, muito esclarecedora, que ela está com saudade dos parques de Curitiba. São ótimos mesmo, né? O Igor Bito, ele fez um comentário. As grandes cidades do país foram construídas na Mata Atlântica. A maior parte da população vive próximo a fragmentos de Mata Atlântica protegidos. Sim, até porque, né, a gente tem uma grande parte da Mata Atlântica hoje em fragmentos, né? E isso que você falou está realmente correto. As cidades, elas foram construídas exatamente ao redor dessas áreas. Isso aí. O Marcelo Almeida, ele fez um comentário e uma pergunta também. Como você ressaltou, não existe a obrigatoriedade da aplicação desse ICMS ecológico nas UPAs. Existe algum município do Paraná que faça esse repasse mesmo não sendo obrigatório? Quais são os entraves? Então, Marcelo, apesar da gente não ter essa obrigatoriedade, a gente não tem muita informação também sobre esse repasse. A gente está tentando coletar essas informações agora e é muito difícil você entrar em contato, por exemplo, com a Secretaria do Meio Ambiente, você ter um resultado e falarem assim, não, todo repasse é feito pelas unidades de conservação, mas no fim das contas a gente não vai saber, apesar das contas públicas serem públicas, a gente tem uma restrição muito grande de informações.
Jaqueline Heyman falou que, infelizmente, não tem como rastrear o dinheiro do ICMS. Isso. Se alguém tiver mais algum questionamento, vai mandando aí. Eu tenho uma pergunta também. Uhum. Esse é um assunto que me interessa bastante, essa parte de políticas e legislação ambiental. E eu queria saber, tipo, o que tu acha, assim, se grande parte dessas problemáticas que a gente tem dentro das unidades de conservação, com problemas, né, de sucateamento, etc., se isso, principalmente por questões administrativas dos órgãos responsáveis ou do governo mesmo, ou se é porque a legislação ambiental ela não é estruturada como ela deveria ser e não é tão vigente. Uhum. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Eu acho que é um combo dos dois. É muito ruim, é muito difícil, assim, eu acho, um profissional criticar alguma coisa que foi feita com muito estudo, né? Mas as leis ambientais, elas é um processo criar uma lei, né? A gente sabe, ainda mais uma lei com cunho científico. Mas as leis, eu não estou falando exatamente do SNUC, mas as leis ambientais, elas precisam ser atualizadas, né? E mais cientificamente, procurar um corpo científico que trabalhe junto, e é um combo, é um problema de gestão. Não podemos afirmar aqui que são pessoas que não sabem gerir. Às vezes são pessoas que não têm o espaço para gerir a área, né? Não tem um espaço, não tem um apoio público. Tem pessoas que fazem assim absurdos com o que tem para gerir um parque, às vezes. São pessoas muito empenhadas, né? E às vezes a gestão não sai como deveria, mas não pelo fato do profissional não querer gerir, mas porque ele não tem espaço, ele não tem condição de trabalho para fazer aquilo. Então, acho que é um combo dos dois mesmo, sabe? Sim, em relação a essas condições, até muitas vezes falta estrutura ou falta até mesmo equipe técnica para isso, porque a Exatamente. gente tem aí dentro do ICMBio muitas unidades de conservação que têm poucos funcionários ou que não está tendo mais concurso até mesmo para o ICMBio, Uhum. então a gente tem essa carência e Sim, gente exatamente. trabalhando dentro das unidades. Esse ano, o ICMBio foram exonerados muitos profissionais da área e colocaram profissionais que não são da área. E eu gosto de fazer uma analogia imagina uma empresa aérea, né, que demite todos os profissionais, né, pilotos com anos de experiência, muitas horas de voo, e fala assim, eu contratei agora esse outro grupo que entende um pouco de avião. É a mesma coisa, a área ambiental ela não pode ser negligenciada. A área ambiental, nós temos um corpo científico e técnico muito bom, nós temos pessoas muito boas para trabalhar, tá? Então, falta realmente de espaço e talvez interesse. Ao longo dos anos, nós temos um histórico governamental de muitos anos que vem tratando o meio ambiente de forma muito, muito negligenciada. E a nossa conta futura vai ser cara também quanto a isso. Com certeza. O Né? Igor Bito fez um comentário ali. Ainda hoje, um dos grandes problemas nas unidades de conservação é a questão fundiária. Muitas delas ainda não têm sede, funcionários ou um plano de manejo. Sim, exatamente. É o que eu falei, dá para fazer uma palestra sobre questões fundiárias. É um problema muito grande que a gente tem. E é isso, o que ele falou, que muitas não têm sede, não tem funcionário. Às vezes você vai visitar uma unidade de conservação que você nem sabe se é uma unidade de conservação, se é um terreno de alguém, justamente porque não tem essa estrutura. Sim. O Marcelo Almeida, como você apontou, o SNUC prevê 12 categorias de unidades de conservação. Não seriam, entre aspas, categorias demais? A própria IUCN utiliza menos categorias. Vale dizer que menos categorias não significa conservar menos. Sim, Marcelo, exatamente isso. Na verdade, essa é justamente a minha proposta de projeto de doutorado, né? Eu estou trabalhando em cima disso. São 12 categorias que elas, às vezes, atuam da mesma forma, tá? Então, são nomenclaturas diferentes, mas no papel elas estão atuando da mesma forma. Isso gera muita complicação, muita falta de entendimento. Imagina você ter que compreender 12 categorias de forma muito profunda cada uma, né?
Então, como a gente tem uma sobreposição de categorias, eu acho sim que 12 categorias são muito atualmente, tá? Porque, gente, o snooker ele foi construído em 2000, tem 20 anos já que tem essa lei. Então, assim, muita coisa mudou, muitos pensamentos mudaram, muita coisa científica nova, muita coisa técnica, e o Marcelo também falou uma coisa interessante, que menos categorias não significa conservar menos. Eu diria até que menos categorias significa conservar mais. É mais fácil fiscalizar, é mais fácil ter uma proposta do que se pode e não se pode fazer na área. É mais bruto, mais robusto ter menos categorias, justamente para ter essa fiscalização mais adequada. Mas é a minha opinião, tá, gente? Isso aí é legal ler o assunto, que cada um pode gerar uma opinião diferente. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida ou algum comentário para fazer. A lista de chamadas já passou ali, a lista de presença, né? O link o Matheus colocou no chat. Eu não sei se tu quer fazer mais alguma consideração, Letícia. Eu queria mais era agradecer mesmo a presença de todo mundo, me assustei com o número de pessoas aqui. Eu sei que, assim, gente, essas questões de ter eu tenho aula online, eu sei como é complicado, então eu tentei ser mais enxuta possível, meio cansativo às vezes, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, assim, é ruim não ver a cara de vocês, porque às vezes eu tô falando uma coisa, eu sempre gosto de olhar para ver se a pessoa tá compreendendo, ou eu tenho que mudar um pouco a fala, mas espero que vocês tenham entendido, assim, compreendido. Enfim, qualquer coisa também podem me mandar e-mail, fiquem tranquilos. Eu posso deixar o e-mail. Ele estava aqui na apresentação, mas no vídeo no YouTube eu posso deixar meu e-mail. Pode deixar até no chat. Vou pôr aqui. Beleza, então. Se mais ninguém tem nenhuma uma pergunta, eu acho que a gente pode encaminhar para encerrar já. Tá bom, obrigada, gente. E agradecer, então, de novo, né, Letícia, por ter aceitado o nosso convite, né, de participar e dar tua contribuição para o nosso evento. Agradecer a todo mundo que participou também e nos acompanhou até agora. Como eu falei, hoje é a nossa última palestra, infelizmente, né, que foi aí 3 ciclos, então foram 3 meses, foi bastante tempo do evento, mas tudo que é bom, uma hora tem que acabar, né. Mas mesmo assim, continuem acompanhando nossas redes sociais lá, tanto do Diretório Acadêmico da Engenharia Florestal da Unipampa, quanto do LabMAF também, que a gente está sempre colocando coisas em relação ao curso e tal, e até mesmo para acompanhar também futuras atividades e futuros eventos. Letícia, eu espero que a gente possa se ver novamente, quem sabe outro dia, para uma outra palestra, algum outro assunto, né? Com certeza, eu estou à disposição. Foi um prazer para nós. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que é isso, que não tem mais nenhuma pergunta, que a gente pode se encaminhar para o fim, então. Muito obrigada a todos e um até mais. Obrigada.